Então, a palestra sobre aterramento e proteção de estações de rádio amador. O objetivo é apresentar fatos básicos e relevantes, né, sobre o aterramento e a proteção das estações, exorcizar mitos, né, porque a gente ouve muita coisa errada na faixa, né, os colegas falando uma série de questões que são tecnicamente erradas, mas ninguém tem obrigação, né, nós somos rádio amadores, né, ninguém tem obrigação em saber uma matéria como essa, mas é interessante a gente procurar melhorar cada vez mais o conhecimento, e é a razão da nossa palestra aqui. Acabou a cadeira? E vocês vão perceber que eu uso bastante figura. Eu uso bastante figura para facilitar o entendimento. Por quê? Porque a matéria é difícil, não é fácil. E usar a figura vai afixar os conceitos. Aí a pessoa, agora estou entendendo por que isso está certo, por que aquilo está errado, né? Então eu uso muita figura aqui. Bom, considerações iniciais importantes. O objetivo dessa palestra é apenas educativo, porque o assunto é muito amplo e complexo e o tempo é limitado. Esse assunto, proteção, compatibilidade eletromagnética, é matéria de livros, e não são livros pequenos não, são livros grossos. Entende? Na verdade, é uma especialidade dentro da engenharia elétrica e eletrônica, a compatibilidade eletromagnética, que inclui essa parte de proteção. Então, o objetivo é apenas educativo. E as informações que eu coloco aqui, apesar de muito importantes, vai esclarecê-los a respeito de uma série de aspectos, eles podem não ser suficientes para a situação de cada um, porque cada instalação é uma situação diferente e requer uma análise para aquele caso específico, como é que vai ser a melhor aterramento e a melhor proteção. Então é importante eu colocar aqui, no início logo da palestra, que por uma questão de segurança pessoal e patrimonial, assim como por uma obrigação legal, a estação, incluindo a antena, deve atender às normas, como, por exemplo, instalações elétricas de baixa tensão, que é a NBR 5410, proteção contra descarga atmosférica, que é a NBR 5419, além de outras normas e requisitos legais, ok? Devendo ser analisado por profissional devidamente habilitado. Capa. Então, o que eu vou mostrar aqui é educativo, e qualquer intervenção dos senhores nas suas estações é por risco e conta própria. Ok? Bom, quais são as funções do aterramento? Primeiro, a proteção pessoal contra choque elétrico. Depois, a proteção do próprio equipamento e a operação estável, né? Auxiliar na proteção contra retornos de RF, que muitas vezes causam instabilidades na transmissão, né? A gente ouve muito falar, retorno de RF está causando isso, aquilo. Então nós vamos falar um pouco de por que é que o retorno de RF existe e como é que a gente pode reduzir esse retorno, ok? Então o aterramento não se limita absolutamente a uma simples haste enterrada no solo. Que negócio, eu vou gravar, não, vou botar até um radiador que dá uma melhor contato com o solo, a resistência de aterramento menor, e a terra toda a estação apenas naquilo, não é suficiente, ok? O aterramento inclui o aterramento da alimentação elétrica, muito importante, eu vou passar um bom tempo mostrando o porquê que isso é importante, tá? O aterramento do sistema de proteção contra descarga atmosférica, o para-raio ou a torre, se a estação usar uma torre, né? O aterramento eletrônico de sinais e a antena, evidentemente, porque o próprio transmissor, o terra está referido a todos os circuitos internos, né? Tanto é que você usa um conector para saída de antena, que a carcaça, que é o retorno, está ligado no gabinete e, consequentemente, no aterramento. Então, o aterramento envolve o aterramento eletrônico, né? E o aterramento dos filtros e protetores. É muito importante, eu vou mostrar aqui, que o aterramento tem que ser corretamente feito dos filtros e protetores.
E o tipo e distribuição de todos os condutores de aterramento influencia na eficiência e na proteção contra os surtos atmosféricos. Eu vou mostrar aqui como que isso acontece, com bastante figuras, né? Então vocês vão ver que não basta fazer uma ligação, tem que saber como essa ligação vai ser feita para tentar otimizar, ok? Vamos falar primeiramente sobre o terceiro pino, que é o terra de proteção, né? Ele protege contra choques elétricos nos casos de curto-circuito ou fuga para a carcaça. Então, vamos ver como é que isso funciona, como é que ele protege. Nós temos uma representação bastante simplificada aqui, em que nós temos a nossa alimentação, fase, neutro e a geração do terra de proteção no aterramento do neutro. Então, isso aqui é a origem da instalação no seu medidor, na entrada da sua casa ou na entrada do seu prédio. E na outra ponta nós temos o nosso equipamento aqui, o nosso transmissor, né? Ou pode ser uma geladeira. A proteção, a função do terceiro pino contra choque elétrico funciona da mesma forma tanto para um transceptor de $7.000 como para a geladeira, ou qualquer eletrodoméstico que tenha o terceiro pino. Então, normalmente nas residências, o neutro é aterrado na entrada, no ponto de medição, ok? Então, vocês devem se lembrar, né? Tem um medidor, quem mora em casa, tem ali o padrão, o medidor, o que tem? Uma haste de aterramento do neutro, e dali vem as fases e o neutro para a casa. Só que, além das fases e o neutro irem para a sua casa, deveria vir também um condutor, que é o condutor de proteção, em fio verde, né, o terra de proteção, que ele tem origem no ponto de aterramento do neutro. E o neutro só é aterrado na origem. Depois eu vou explicar por quê, ok? E o neutro é aterrado apenas nessa origem da instalação, de acordo, isso é bem claro, de acordo com o item 642 da 5410, ok? E a gente não deve confundir neutro com terra. Por quê? Porque o neutro, através do neutro, passam as correntes de retorno das cargas. É fácil entender isso aqui, tá? Isso aqui é uma geladeira ou um rádio, tem a alimentação através da fase do neutro. Então, se ele está ligado, ele está consumindo energia, passando corrente pela fase e retornando por onde? Pelo neutro. Então, o neutro é um condutor próprio para retornar corrente. O terceiro pino, o protetor, ele não deve retornar corrente, ok? Se você aterra, por exemplo, o neutro no segundo ponto, eu vou mostrar mais adiante, você permite que correntes do neutro, de retorno do neutro, se espalhe e retorne também pelo terra, porque ele se torna um circuito em paralelo, ok? Bom, vamos ver o que acontece na falta do terceiro pino, né? E isso aí é uma coisa muito comum, né? Falta de terceiro pino é o que é mais comum nas residências mais antigas, por uma deficiência de entendimento e de instalação. Então, imagine aqui, nesse caso, que você tenha um curto-circuito entre o fase e a carcaça metálica, né? Na minha geladeira, por exemplo, né? Pior caso, né? Na minha geladeira, e tem um sujeito que tocou na geladeira e está pisando no solo, piso frio, onde você tem uma resistência relativamente baixa ao solo, aonde é referenciada a fase. Porque como o neutro é aterrado, a fase está referenciada ao solo. Como houve o curto, a tensão da fase se transferiu para a carcaça e o cidadão, coitado, ele fica entre a carcaça energizada com a tensão de fase e o solo, sujeito, portanto, a uma corrente que pode ser até fatal para ele, uma corrente de choque elétrico, né? Aí você chega e pensa, mas eu tenho um terra que eu pus bacana com radiador na jardineira de rosas da minha esposa, que está sempre molhadinho, entende? Então ela quase se separou de mim, mas o meu terra é muito bom. O
que é muito bom? Às vezes atinge 15 ohms, 10 ohms, né? E com isso eu tenho a proteção da minha carcaça. Não tem, essa proteção não é boa. Pelo seguinte, existe uma resistência aqui, que pode ser uma resistência muito baixa, até abaixo de 5 ohms, mas você continua com a carcaça sendo energizada pela fase e sujeitando a eletrocução do sujeito que estiver pisando aqui. Então essa corrente aqui, como eu falei, pode ser fatal, vai depender de calçado, resistência de solo, enfim. Mas esse terra dedicado aqui, ele não vai ser suficiente para lhe proteger, principalmente por uma outra questão. A resistência de aterramento, ela pode não ser suficiente para gerar uma corrente, uma sobrecorrente que atue um fusível ou um disjuntor, já que no sistema TNS, normalmente as proteções são feitas com proteções de sobrecorrente com disjuntor ou fusível, né? O certo é, nessa situação de piso frio, circuitos externos, haver um DR, uma proteção diferencial residual, que ele monitora fugas. Aí não precisa ser corrente alta para abrir o meu circuito e limpar a energização aqui do curto, mas ele nota a fuga e imediatamente desliga. Então, primeira coisa que a gente percebe é o protetor de sobrecorrente pode não funcionar com o seu aterramento dedicado e você tem que usar um protetor DR, diferencial residual, neste caso de um aterramento isolado. E ainda assim, no caso de surto, nós vamos ver mais adiante, não tem proteção. Então você pode queimar o seu equipamento. Você pode até proteger com um DR contra choque elétrico, mas não vai proteger o seu equipamento se não usar um protetor. Pois não? Não necessariamente menor. Não. Eu vou te explicar. Essa resistência não precisa ser menor ou maior. Basta que, olha só, aqui você tem uma resistência de aterramento que pode ser até baixa, se o seu aterramento for bom. Mas você está com curto franco da fase para a carcaça. Então a tensão de fase, independente desta resistência, ela vai se transferir para a carcaça e como você está pisando no solo e tocando, esta tensão vai gerar uma corrente através de você, uma corrente perigosa, independentemente da resistência daqui para cá. Aqui você pode ter uma corrente de 5 amperes, por exemplo, mas o seu disjuntor é de 10 ou 15, não vai abrir o disjuntor. E os 60 miliamperes daqui, porque a sua resistência aqui é muito mais alta do que aqui, mas não importa, os 60 miliamperes aqui já pode ser suficiente para ser fatal, entendeu? Então, você deveria, neste caso, usar um DR, mas esse tipo de aterramento isolado não é o adequado. Eu vou falar mais adiante, ok? Mas olha só, olha só, essa de inverter não é necessariamente o caso aqui. O caso aqui eu estou considerando um curto franco mesmo, né? Seria o caso de uma fuga, mas não é a solução. Eu só vou pedir uma coisa, eu acho melhor eu prosseguir, porque muitas dúvidas vão ser tiradas adiante e a apresentação ela está muito extensa. Então acho interessante conseguir fazer hoje, né? Mas vamos ter momentos eu vou ficar aqui sem hora, por conta, ok? Então, como é que o terceiro pino protege neste caso aqui? O terceiro pino protege porque o terceiro pino é um condutor que interliga a sua blindagem lá no neutro, na entrada da sua instalação. Então, se você tiver um curto aqui, esse curto vai gerar uma corrente alta de curto que segue pela fase, passa pelo gabinete, retorna por esse terceiro pino e vai fazer abrir uma proteção contra a sobrecorrente, um fusível, um disjuntor, ok? Mas volto a dizer, pela norma, nesta situação que eu coloquei aqui,
que seria piso frio, isto não basta. A proteção de sobrecorrente não basta, tem que ter uma proteção diferencial residual para detectar fugas e limpar a falta e livrar o indivíduo do choque, ok? Mas eu estou mostrando que o terceiro pino ele funciona gerando, quer dizer, ela referencia todo o gabinete ao ponto de neutro e de terra, de maneira que ele joga o potencial a esse ponto aqui, e ao mesmo tempo ele gera uma sobrecorrente, fazendo atuar a proteção e limpando a falta, ok? Nunca usar o neutro como terra, ok? Então você pode pensar assim, poxa, se o meu terceiro pino vai dar no neutro lá na entrada, para que eu vou gastar fio, né? Eu tenho a minha tomada aqui, eu descubro qual é o neutro e eu vou aterrar o meu gabinete neste neutro e vou ficar com potencial de neutro. Não se faz isso por vários motivos e eu vou mostrar. O primeiro deles é o seguinte: como a sua tomada ele está na ponta de um circuito que só Deus sabe por onde passa dentro da sua casa, né? A minha, por exemplo, foi feita por um eletricista que não deveria nem ser chamado de eletricista, por tudo que ele fez lá, a começar de não usar o código de cores para a fiação, então você não sabe quem é fase, quem é neutro, e amanhã você está sujeito a uma intervenção de um eletricista dentro da sua casa, neste circuito aí, ele não tem nem cor, ele pode trocar a fase com o neutro, e você, onde estava inicialmente ligado no neutro, pode estar ligado na fase, e bastou você ligar o pino, o plug, na sua tomada, você já energizou, mesmo sem ligar o equipamento, já energizou o equipamento, o gabinete dele com a tensão de fase e causa um choque elétrico. Outro problema também como, volto a dizer, isso é um circuito que passa pela sua casa, pode ter emenda. Se você, por algum acaso, interromper o neutro, o que acontece? Interrompeu o neutro, você liga o equipamento, o equipamento não funciona, porque o neutro está interrompido. Mas mesmo sem funcionar, como você ligou o equipamento, a impedância aqui, que era, vamos dizer, infinita, porque tinha uma chave abrindo, ela passa a ter a impedância da sua carga, do seu transformador, por exemplo, e joga a tensão, mesmo não tendo corrente, ele joga a tensão para o neutro, que passa para o gabinete e vai energizar da mesma forma com a tensão de fase. Mesmo sem o equipamento funcionar, você novamente toma choque. Existe um outro problema, que é um problema que pode ser importante, que é o da compatibilidade eletromagnética ou interferência com outros sistemas, eventualmente até com o seu próprio rádio. Tá? Isso é uma preocupação dos especialistas no mundo inteiro, que colocaram a recomendação nas normas de você usar um sistema TNS, em que você tem um terra de proteção interligado no neutro apenas no início da sua instalação, junto ao medidor. Por quê? Porque se você, por exemplo, liga ao neutro em algum ponto, na sua tomada, ou mesmo mais à frente, não precisa nem ser na sua tomada, mas mais à frente, aqui eu estou ligando o terra de proteção, terceiro pino, no neutro mais à frente. Então, o que nós temos aqui? Quando você está com a sua carga ligada, você tem uma corrente de fase que retorna pelo neutro. Então, essa corrente ela tem que retornar para esse ponto aqui do neutro na entrada da sua instalação. Como você aterrou a sua carcaça, o seu terra de proteção no neutro, seja na sua tomadinha ou mais à frente, e como a sua carcaça ela pode estar sujeito a uma conexão, uma segunda conexão com o terra. Querem ver um exemplo disso? Eu tenho uma chavezinha seletora de antena de entrada, que está aterrada, evidentemente, porque é tudo de alumínio, os conectores são coaxiais, né? E dali vai para a torre, que está aterrada também. Então, o meu gabinete, através do cabo coaxial da antena, ela está também aterrada. E a minha torre, evidentemente, ela vai ter uma ligação ao aterramento do neutro. Então, eu tenho um segundo caminho para as minhas correntes de retorno do neutro.
é claro que a maior parte da corrente vai seguir este caminho, porque tem menor impedância. E não é porque é mais curto só, é porque o nêutron está junto da fase, então, eletromagneticamente falando, você tem uma menor impedância, a maior parte da corrente tenderá a retornar pelo nêutron, sim, mas parte da corrente ela tende a percorrer esse circuito paralelo até voltar ao nêutron. Isso faz com que você tenha correntes de retorno de carga espalhados pelo seu terra. Isso não é bom, porque espalhar pelo seu terra pode gerar corrente de modo comum em blindagens de cabos de sinal, gerando interferência. Tá? Isso não é muito comum para RF, mas dependendo do tipo de carga que você tenha, você pode ter uma carga ruidosa, que aqui, além do seu retorno de 60 Hz, você pode ter harmônicos de frequência muito alta, que aí sim os harmônicos tendem a se espalhar por toda a tua instalação, pode passar por cabos de sinal, cabo coaxial e gerar alguma interferência. Então esse é um dos motivos pelos quais a gente não aterra gabinete no nêutron, na tomada, ou mesmo mais adiante, a gente, idealmente, nós temos que aterrar no terceiro pino com um condutor chamado terra de proteção que vai sozinho, em paralelo com fase nêutron, até o aterramento do nêutron na entrada da sua instalação elétrica. Por quê? Porque assim, toda a corrente de nêutron, ela vai voltar pelo nêutron, porque não tem esse caminho paralelo aqui. Esse terra de proteção, ele foi desconectado do nêutron até esse ponto de aterramento aqui, ok? Então, o nêutron dentro da instalação elétrica da sua residência, ele só é aterrado na origem para evitar o espalhamento de correntes, conforme eu expliquei aqui. Da entrada da instalação para a distribuição de energia elétrica, o nêutron é multiaterrado. Aí não tem problema, mas aí esse caminho paralelo de retorno de nêutron está fora da sua instalação, dos seus equipamentos, da sua residência. Está entendido? Muito bem. Visto a proteção contra choque elétrico, nós vamos ver a proteção do equipamento contra os surtos atmosféricos na alimentação, que é um problema que a gente já testemunhou, quando não com o nosso próprio equipamento, com vizinhos, etc. e tal. Eu tenho uma casa na região montanhosa em Petrópolis, aonde cai muito raio, evidentemente, uma região de atividade cerâmica alta, e, nossa mãe, o que a gente vê de equipamento queimado na vizinhança, né? Então, na minha casa, de uns anos para cá, não queima mais, porque eu instalei as proteções, né? Depois de perder 2 boilers e outras coisas mais, mas isso há muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás. Então, nós vamos analisar como os surtos atmosféricos são gerados na rede, são transferidos e chegam ao seu equipamento e faz ele queimar, ok? Sempre com muita figura, para procurar entender. Então, a geração do raio é conhecido por todos, né? Uma nuvem supercarregada, e você tem uma carga de uma polaridade aqui, o solo se carrega com a polaridade oposta, né? Até que essa, vamos dizer, rigidez dielétrica através de um fenômeno muito específico para a formação do raio, ele é rompido e acontece um raio. Quando acontece um raio, no ponto em que o raio cai, existe uma distribuição de corrente muito grande no momento do raio. E o raio é uma coisa rápida, né? É mais rápido do que a gente vê, porque o que a gente vê é o clarão devido à energia do canal ionizado na queda do raio, né? Já é uma coisa rápida, mas a corrente elétrica é muito mais rápida. Ela sobe com microsegundos e ela se estende também centenas de microsegundos, e ele pode ser repetido. E essa natureza muito rápida do raio e, portanto, da corrente, nos traz grandes problemas. Induz nos cabos, né? E gera tensões ao longo dos fios. Nós vamos ver isso aqui. Então, uma vez que tem acontecido o raio, pum, caiu, ele gera uma corrente impulsiva que se distribui pelo solo todo. Como ele se distribui pelo solo todo,
se você enterrar 2 canos metálicos, 2 hastes de aterramento, eu estou te atrapalhando aqui na frente, se você enterrar 2 hastes de aterramento a uma certa distância e medir a tensão entre elas, no momento que cai o raio, você vai medir um pulso que pode ter milhares de volts. Aí, não, obrigado. Falando de alergia. Tá ótimo. Então, se você medir, no momento do raio, você tem um impulso de tensão entre esses 2 eletrodos, que pode chegar a muitos milhares de volts, muitos milhares mesmo, dependendo da distância entre eles e da distância que o raio cai desse par de eletrodos aqui. Se você afasta os eletrodos, aumenta essa tensão. É como se fosse um divisor resistivo no próprio solo, ok? Então você vai afastando esse eletrodo aqui até chegar a um ponto que a diferença potencial desse para o outro é muito alta, mas se estabiliza, mas muito alta. Então, entendido isso, que quando cai o raio no solo, ele gera uma diferença de potencial entre 2 pontos do solo onde você tem um contato metálico, elétrico, portanto, vamos ver como é que funciona aqui a geração do surto que vem pela rede. De uma forma simplificada, senhor. Se tiver algum especialista aqui, evidentemente tem detalhes que não vale a pena colocar, mas de forma simplificada nós temos 2 situações. Se o raio, por exemplo, cai direto na alta tensão, no 13.8, se cai direto na alta tensão, ele segue pela alta tensão até chegar no transformador. A minha casa está na frente de um transformador, bom, né? Aí vocês olham aqui os protetores, os para-raios, né, na entrada das 3 fases da alta tensão, a falar, estou protegido, olha lá o para-raio. Esse para-raio aqui tem a função única e exclusivamente de proteger o transformador, propriedade da distribuidora. Ele não lhe protege em nada, muito pelo contrário, ele joga. Ao proteger o enrolamento primário de alta tensão, ele vai jogar o surto para o ponto de aterramento do poste, no qual é ligado o seu nêutron. Então, ou seja, não tem jeito. Você tem que... Perfeito. Bingo. Está distribuindo o raio também. Ou seja, você reza para esse aterramento ser o melhor possível, porque quanto melhor esse aterramento, mais corrente e energia será absorvida no ponto daquele poste. E ao longo, então você tem um transformador que transforma de alta para baixa tensão, segue, né, pela rua e vai distribuindo para as diversas cargas, não é? E em cada ponto de medição tem um aterramento do nêutron, em cada poste às vezes tem um aterramento do nêutron também, justamente para tentar dissipar toda a energia da corrente que é injetada através do para-raio do transformador, injetado na sua rede. Então ele é injetado no nêutron e a fase vai junto. Se você injeta 4.000 volts no nêutron, a fase vai ter 4.000 mais 127 ou 220, vai ter 4.127 volts, ou seja, o seu transitório, o seu impulso de tensão e, consequentemente, de corrente também, na medida com que ele se propaga, ele segue pela sua rede e vai se dissipando na medida com que você vai tendo os diversos aterramentos que vão chupando a energia. Se você está na frente do transformador, conforme eu, você está no sal. Por quê? Porque não teve chance de ser absorvido por outros aterramentos dos vizinhos, aquele surto já vai entrar na sua casa, no caso na minha. Eu já vi coisas do Arco da Velha antes de botar o protetor na minha casa, mas não vou me estender aqui, senão vai tomar tempo. Mas são coisas muito interessantes. Então, esse surto que foi injetado aqui no nêutron, o nêutron está aqui em cima, ele vem para a sua casa e ele injeta parte da corrente aqui no seu aterramento do medidor, mas isso não significa que você vá zerar a tensão, é parte da corrente aqui. E quanto melhor o seu aterramento aqui, menor é a tensão que vai entrar na sua casa
e, consequentemente, a corrente também. Então, o bom aterramento do seu medidor já é uma ajuda. Aliás, ter vários aterramentos e de qualidade vai ajudar cada vez mais. Então, existe a outra possibilidade do raio não cair aqui, cair na proximidade, ele vai bater no solo. Lembra que eu falei que quando ele bate no solo a corrente se distribui? Essa corrente se distribui, olha, um aterramento bacana aqui, esse aterramento está ligado a um cabo de baixa impedância, né? Um cabo de cobre. Eu falei, opa, bacana, esse solo está difícil de eu percorrer, eu vou pegar por aqui e vou seguir um caminho mais fácil, que é o do neutro do João Saad ali, e vou queimar o equipamento dele se ele não estiver preparado para esse tipo de coisa. Então, o aterramento, que no caso de induções ou descarga direto na rede, ele vai jogar para o solo, ele também pode, no caso de descarga no solo, jogar para a rede. Isso é normal, ok? Então, já está o desenhozinho aí. Então, vamos botar a vítima, o meu rádio, o nosso rádio, né? E eu representei aqui um rádio com uma entrada de alimentação CA. Por exemplo, meu 101ZD Zeca Diabo lá que está paradinho, ele é ligado diretamente na tomada. Mas se você já está num nível bem melhor, você tem um transceptor bacana com a entrada de DC 13.8, isso aqui pode representar a sua fonte externa, ok? Muito bem. Então, o que acontece? Para a gente entender como que acontece a queima do nosso equipamento, nas diversas situações que eu vou apresentar aqui, é interessante a gente ter o conceito de portas de equipamento, ok? Então, o equipamento ele tem conexões para o mundo externo, né? A não ser um HT que você não tem conexão com nada, né? Aí não tem porta. Mas, normalmente, onde você tem fio, você tem porta. Então, você tem uma porta dedicada à alimentação, CA, por exemplo. No caso de um transceptor que alimente DC, você tem a porta de alimentação DC, você tem a porta de saída da antena, você tem o ponto de aterramento, que é aquele parafusinho ali, onde você deveria conectar um cabo e um aterramento que eu vou mostrar aqui, correto, centralizado, entendeu? Que também é chamado de porta. E da mesma forma, manipulador é uma porta, microfone é outra porta, aquele controlezinho que vai para o linear do ALC ou de fazer ligar o linear, tudo isso são portas, ok? E por que eu estou falando de portas? Porque é muito importante a gente ter o conceito de tensões e correntes de modo diferencial e modo comum, tá? E qual é a importância de a gente saber isso? Eu lá preciso saber modo diferencial, modo comum. É interessante, por quê? Porque as correntes e tensões de modo comum são geralmente as que causam problema. Nós vamos ver mais à frente que sempre é um danado do modo comum que vai ou queimar ou dar interferência, enfim. Então, vamos entender aqui. Tensões e corrente de modo diferencial. Por exemplo, na sua porta, já estou usando a terminologia mais adequada, porta. Então, na porta de alimentação, o que nós temos? Nós temos o fase e o neutro, né? O certo seria ter o terceiro pino também, mas vamos. O meu Zeca Diabo, por exemplo, não tem o terceiro pino. O aterramento dele é através do parafusinho na carcaça. Então vamos pegar o Zeca Diabo aqui. Tem fase e neutro, tá? Liguei ele, o que vai acontecer? Uma corrente da tensão de modo diferencial que vem da tomada, que é os 127 fase neutro. Então, essa tensão é de modo diferencial. Ele é uma tensão que não está referido a mais nada, é apenas um em relação ao outro, causa correntes no sentido oposto, a corrente de fase numa direção e o retorno de neutro na outra direção. Consequentemente, se você colocar um alicate para medir corrente aqui, você vai medir zero, porque essas correntes cancelam o campo magnético e você não consegue medir nada aqui, ok? Muito bem. Aqui, a outra porta, que é a de antena, né? É um caso
de circuito de modo diferencial. A tensão que o nosso transmissor gera para mandar para a antena é uma tensão de modo diferencial, e as correntes que percorrem o cabo percorrem por dentro, entre o vivo e a parte interna da blindagem. Porque a parte interna é muito simples, porque a corrente é atraída pela tensão no vivo, né? Então a corrente de retorno da potência que vai para a antena, ela percorre pelo lado interno da blindagem do cabo coaxial, ok? Então isso aqui é uma porta com um circuito de modo diferencial, ok? E tudo que a gente ouve no rádio, ligou o rádio, o receptor está ouvindo lá o colega, ou ruído, seja o que for, é a tensão de modo diferencial que entra aqui nessa porta do coisa. Não, obrigado. Obrigado. E então é um exemplo de modo diferencial. Se você puser na sua porta de alimentação o osciloscópio, o que é que você vai ver? Ali é o sinal da tomada, né? O seu 127 RMS, né? Se você cai um raio, você pode ver o surto rapidinho, estreito, de modo diferencial, ou seja, você está medindo entre fase e neutro. Você vai ver no oscilograma, um raio aqui, pum, cai um raio aqui, outro, cai outro raio aqui, queimou. Enfim, é isso que você vai ver no circuito de modo diferencial. Aí, a proteção contra esses surtos de modo diferencial, por exemplo, ele pode ser feito por um varistor, que é um elemento não linear, né, entre fase e neutro. Não linear por quê? Porque na tensão normal de fase neutra, por exemplo, os 127 volts, RMS, né, que atinge picos aí, raios de 2, ele é um elemento de impedância tão alta que é como se ele não tivesse no circuito, tá? À medida com que veio um surto que ultrapassou uma tensão de grampeamento dele, assim que ele ultrapassa essa tensão de grampeamento, ele cai de tal forma a impedância que ele drena uma corrente instantânea também, junto com o surto, uma corrente muito grande, fazendo com que, devido a essa corrente muito alta e rápida, a tensão de surto ela se distribua pelos condutores aqui na entrada. Então, por exemplo, vamos supor que esse meu varistor tem uma tensão de grampeamento de 300 volts. E entra um surto de 2.000 volts, um surto atmosférico fininho, 2.000 volts. Pum, entrou 2.000 volts aqui, esse 2.000 volts se propaga, quando chega aqui, ele vê uma impedância muito baixa, pum, aí ele troca a tensão por corrente e volta para aqui uma corrente muito alta, fazendo com que essa tensão caia. Então aqui fica 300, aqui no cabo fica o quê? 2.000 menos 300, até ontem era 1.700, né? Então cai metade de 1.700 aqui, metade de 1.700 aqui, e só prossegue para o seu equipamento, que se chama tensão residual, que é a tensão de grampeamento aqui, ok? Então assim que funciona o varistor. Agora, se o seu varistor tiver um condutor comprido, isso é um problema. Porque, da mesma forma como o surto de corrente ao longo desses condutores de fase neutro fazem cair a tensão de surto aqui, se você tiver um condutor comprido aqui, vai cair uma tensão de surto nesse condutor comprido, que vai se somar à tensão de grampeamento e vai gerar uma tensão residual maior do que aquela que você gostaria, que é a tensão de grampeamento, podendo ultrapassar a suportabilidade da sua porta, suportabilidade de tensão de modo diferencial da sua porta e, queimar sua fonte, enfim, queimar o seu equipamento. Então aqui os condutores têm indutância e queda de tensão e deve ser o mais curto possível. Para cá, quanto mais comprido, melhor. Para cá, quanto mais curto, melhor. E nós vamos mais adiante mostrar a forma de se fazer um aterramento otimizando isso aqui. Ok? Então, cuidado com as indutâncias, ou seja, comprimento e largura dos condutores. Está dando para acompanhar até aqui? Tá beleza? As figurinhas estão ajudando. Muito bem. Centelhador. Há quem use, né? Centelhador. Eu uso um centelhador. Eu dei uma vez uma palestra no Grat, lá em Teresópolis. Aí um colega nosso chegou e falou, eu uso até uma
uma vela de automóvel, não se usa centelhador de forma nenhuma numa linha de alimentação que tem capacidade de energia, de potência. Por quê? Porque o centelhador é um elemento curto-circuitante. Enquanto o varistor ele cai bruscamente a sua impedância, drena uma corrente, mas mantém uma tensão alta, de uma tensão residual alta, o centelhador ele quase que zera. Então, quando você vê aquela centelhinha ali, pum, a impedância dele quase que zerou. Se você tem aqui para trás uma fonte de alimentação com capacidade de corrente muito alta, de energia muito alta, ele vai curto-circuitar esse circuito aqui, e quando o surto atmosférico termina, ele às vezes não tem capacidade de impedir a continuidade desse curto, ok? Então, ele faz abrir uma proteção de sobrecorrente. Então, você está usando o centelhador, primeiro, você tem que botar uma proteção atrás. E segundo, saber que, dependendo da situação, vai desligar essa proteção, a sua carga, o seu equipamento vai ser desenergizado. Mas, de qualquer maneira, já digo que isso é contra a norma. Não se usa centelhador em alimentação, ok? Os centelhadores eles são usados para quê? Para linhas de telefonia, linhas de dados, cabo coaxial, que são circuitos de sinal, ok? Você pode até pensar, o cabo coaxial tem potência ali, mas é diferente, é uma potência com uma impedância de saída alta, que é 50 ohms, né? E não uma fonte de alimentação que tem uma impedância muito baixa, ok? Então, nada de centelhador na alimentação. Agora nós vamos ver um caso, as tensões e corrente de modo comum. Nós estávamos falando agora sobre as tensões e corrente de modo diferencial nas portas. Vamos falar nas famigeradas tensões e corrente de modo comum que tanto problema podem nos causar, ok? Então, aqui nós temos novamente o nosso 101ZD velhinho, tá bom? Temos aqui a porta de entrada de alimentação AC e temos a porta de aterramento, aquele fiozinho que vai ligado à blindagem dele e vai aterrado naquele seu terra bacana que você colocou ali, dedicado só para a sua estação, que o pessoal fala é um terra limpo, silencioso, etc e tal. Tá lá. Oi? Mister o quê? Ah, é aqui, ó. Mister Popeye. Esse pessoal não para de fazer propaganda, né? Impressionante, né? Bom, então, eu vou mostrar que a tensão de modo comum é aquela tensão que aparece entre os condutores de uma porta e uma referência externa, que pode ser uma outra porta. Via de regra é o aterramento, mas pode ser uma tensão que aparece em relação a outra porta qualquer, né? Então são tensões simultâneas entre fase e terra, por exemplo, e neutro e terra, entende? Elas têm a mesma polaridade e geram uma corrente nos dois condutores no mesmo sentido. Então, se você puser um alicate, imagina que você tem um alicate de medição, não mais de 60 Hz, né? Imagina que você tem um transformadorzinho de medição para frequências altas, né? E esse transformadorzinho se leve no osciloscópio, você vai ver lá a tensão gerada pelo campo magnético aqui em função da corrente de modo comum que segue na mesma direção, ok? Bom, aqui no caso de ter corrente, aqui, se não queimar o meu equipamento, só tem a tensão em relação à terra. Agora, se centelhar aqui, eu vou mostrar, aí vai ter, infelizmente, corrente também, né? E vamos ver, bom, eu estou mostrando aqui que uma tensão de modo comum entre a alimentação e o terra se caracteriza por isto, né? A tensão de mesma polaridade em relação à Terra. Em que condição isso acontece? Vamos voltar para aquela nossa condição do raio perto ou sobre a rede de energia elétrica. Lembra que eu tinha dito que um raio
perto ou sobre, vai gerar um surto que vai propagar-se pela minha distribuição, ela é uma tensão em relação ao quê? Ao terra. É daqui para a terra, de neutro para a terra e das fases para a terra. Então ela vem, chega aqui na sua casa, no meu caso estou na frente do transformador, entra um bocado dela aqui, então isso é uma tensão em relação à terra, ok? Parte da corrente, felizmente, desce aqui, mas ainda fica, bom, afinal das contas tem uma impedância aqui, corrente vezes a impedância vai dar tensão, né? Lei de Ohm. Então essa tensão vai seguir por aqui. Como eu botei aquele meu terra esperto, bacana, limpo na roseira lá da minha esposa, é um terra que não tem ligação com ninguém e vai ter uma diferença de potencial. O potencial desse terra é muito menor do que o potencial desse aqui, porque esse está sujeito a uma corrente que esse não está. Então aqui sobe um potencial de milhares de volts, aqui fica lá tranquilo, é um terra limpo e não tem potencial, portanto existe uma diferença de potencial entre esse terra e esse terra. Vamos ver o circuito? Se você injeta uma tensão entre esse ponto e esse ponto aqui, o que vai acontecer? Essa tensão, ó, onde é que ela parou? Parou no isolamento do meu transformador da fonte de alimentação, quer seja analógica, quer seja digital, tem um isolamento, porque a minha fonte ela foi feita sempre para isolar a minha entrada de alimentação do terra. Então, esses milhares de volts, quando vê aqui, em vez dela ver um curto e gerar uma corrente, não, viu um obstáculo, agora um obstáculo aqui, e aí o que acontece? A tensão sobe até chegar a tensão de ruptura, então ele rompe, gera uma corrente que só Deus sabe onde vai passar e só Deus sabe o que mais vai queimar. Então queima, via de regra, a fonte, diodo, etc. e tal, o transformador vai para o brejo também. Tudo por causa do meu terra limpo ou independente, dedicado, aquele terra bacana que gosta muito de queimar o equipamento, tá? Esse terra independente, dedicado, eu volto a dizer, é até previsto pela norma, é um sistema chamado TT, tá? Em que você tem o terceiro pino aterrado, independentemente do aterramento do neutro, até existe. Só que, conforme eu já falei antes, ele requer uma proteção DR, já mostrei antes, né? Que no caso de fuga ou curto-circuito de fase para a carcaça, ele não vai ter proteção de sobrecorrente, o sujeito vai tomar choque, pode ser perigoso, pode morrer, então para evitar isso ele teria que ter uma proteção diferencial residual, requer uma proteção contra surto, mesmo que você tenha uma proteção diferencial residual, e essa proteção é para choques de 60 Hz, se você vier com aquele surto impulsivo aqui, o DR não vai atuar, e ele vai queimar da mesma forma isso aqui, né? E não impede o retorno de radiofrequência na transmissão, conforme a gente vai ver mais à frente, ok? Então, como é que a gente se protege dessa situação aqui de geração de potencial entre esses terras, o terra do neutro na entrada da sua alimentação elétrica e aquele terra dedicado que você botou para a estação? Você resolve, minimiza muito a chance de queima quando você interliga esses dois terras, entende? Então, na sua instalação elétrica, você deve ter o seu terceiro pino, seu terra de proteção, definido como PE, tá? Vindo lá da alimentação, e você vai ligar esse terra de proteção naquele terra bacana que você fez. Aí você pode perguntar, pô, então eu não vou fazer terra bacana nenhum, não vou entrar em briga lá com a minha mulher, deixar a roseira dela em paz, eu não vou botar terra nenhuma. Mas esse terra aqui é muito bacana, é muito importante, principalmente para a RF, nós vamos ver adiante. Vale a pena, é bastante recomendável você ter um terra, se for possível, você morar numa casa, tal e coisa, você ter um terra perto da sua estação. Agora, colocando esse terra aqui, não esqueça de interligar ao terra de proteção, ou seja, aquele fio verde que vem na sua tomada da alimentação da estação, para você reduzir, trocar essa tensão por uma corrente. Agora, como você trocou por uma corrente impulsiva,
Lembra que eu já falei algumas vezes que o condutor tem indutância e quando você injeta o impulso nele, você gera uma diferença de potencial ao longo do condutor. Então, eu estou dizendo com isso que mesmo você interligando com um condutor de aterramento, interligando os terras, a corrente que é gerada no momento da queda do raio, ainda assim gera um impulsozinho, que nem aquele oscilograma que eu mostrei, mas ali era modo diferencial, aqui é modo comum. Enfim, quando passa uma corrente aqui devido ao raio, ele gera um impulso estreito, mas que esse impulso também pode danificar, queimar a sua fonte. A chance já caiu muito, mas pode. Então, para você fazer uma coisa correta, na entrada da sua estação, então você faz uma proteção de modo comum entre fase e terra, neutro e terra, e também deve ter uma proteção de modo diferencial, que eu não botei aqui, que foi aquela que eu mostrei antes. Então, a rigor, seriam 3 varistores, para que isso aqui está perto do seu equipamento. Tá? Então, a tensão que você gerou ao longo dessa interligação de terra, quando ela chega aqui no seu varistor, essa tensão vai cair para o nível residual do varistor. E o seu varistor deve estar o mais próximo do equipamento ou da estação possível. Eu vou mostrar um exemplo que eu dei aqui, ok? Bom, recomendo. Então, nós temos aqui, assim como eu dei o exemplo da proteção de modo diferencial, contra surto de modo diferencial, que era o varistorzinho entre fase e neutro, aqui eu dou o exemplo da proteção de modo comum, que é um varistor entre fase e terra de proteção e entre neutro e terra de proteção. O funcionamento é igual ao do modo diferencial, só que as correntes, ela, em vez de vir pela fase, passar pelo varistor de modo diferencial e retornar pelo neutro, ela vem pelo fase neutro. Lembra que a corrente de modo comum ele tem o mesmo sentido. Então ele vem entre fase e neutro, passa por esses varistores aqui para a terra e retorna para cá. Ok? Na verdade ele vai retornar para cá, enfim, para o solo, porque essa tensão de surto e a corrente de surto de modo diferencial, ela está referenciada à terra. Então, quando ele é jogado aqui para esse aterramento, que pode ter vários eletrodos aqui na entrada do neutro, aqui na sua estação, aqui na torre, ele se distribui querendo solo, querendo morrer na terra. Oi? Perfeito, esse é o DPS. E isso aqui é o sistema combinado da proteção DPS obrigado, hein? É bom lembrar a terminologia. A proteção combinada ao DPS para a proteção simultaneamente de surto de modo diferencial, portanto entre fase e neutro, e modo comum, entre essas linhas e o terra, ok? Define, evidentemente, a região protegida da região desprotegida. Aqui não está tão protegida, apesar da tensão ela ficar limitada, mas à medida que você vai se afastando, vai aparecendo tensão, e por aqui tem corrente impulsiva devido à operação desses varistores. Aqui não tem nem corrente e a tensão é a residual, ok? Está dando para... Ok. Evidentemente que tudo isso que eu estou falando aqui, por mais que tenha figurinha, é muita informação, mas está sendo gravado, graças à iniciativa da Labrio, um vídeo que deverá ser colocado na internet, eu vou colocar no meu blog também. Então as pessoas, quando quiserem, podem rever esses conceitos todos. Não o PowerPoint, ele estará o vídeo falado no meu blog. Não, o PowerPoint vai estar lá melhor, em forma de vídeo, com a explicação. Vai estar tudo lá, mas no blog ainda tem que investir nele, está 1 ano parado. Eu não sei se alguém já entrou no blog, precisa nenhum DPU Blogspot. Tem os assuntos lá, outros assuntos, lei de proteção, parte de alimentação à bateria, muito importante. A gente perde muito bateria
por carregamento inadequado. Tem vários assuntos lá, mas o blog ficou meio parado por falta de tempo, mas agora eu vou alimentar com esses vídeos, esses assuntos e outros mais. A sua pergunta? Pois não? À vontade. Não por isso, obrigado. Sinal que não está tão ruim assim. Muito bem. Então, volto a dizer, é claro que é muita informação, mas aos poucos e com todas essas figuras, né, a pessoa vai entendendo alguma coisa. Varistores, DPS, ok? É muito importante a gente saber essas questões que eu coloco aqui. Os varistores por si só podem aquecer, entrar em curto e explodir, ok? Não dá para eu aprofundar em uma série de aspectos. É por isso que no início da apresentação eu coloquei, olha, isso aqui são highlights, entendeu? É apenas educativo, não é formativo, tem muitas informações atrás, mas eu acho que é útil, pelo menos, colocar o que está sendo colocado aqui. Tá? Aí, na medida do tempo, a gente pode falar mais sobre varistores, pode falar mais sobre outros assuntos, mas devido ao tempo aqui, eu sou obrigado a, pelo menos, colocar alertas. Tá? Então, os varistores podem aquecer, entrar em curto e explodir, e para evitar isto, por uma questão de segurança, deve-se usar os DPS, dispositivos de proteção contra surto, comerciais, que são dispositivos que, além dos varistores, eles têm recursos, têm elementos de proteção contra superaquecimento. Então, ele nunca vai explodir quando o varistor se danifica e ele aquece. Antes de chegar a temperaturas perigosas, ele desliga lá um fusível, sai de serviço, e os bons DPS, eles indicam tem uma indicação que estão fora de serviço para serem substituídos. Então, use sempre DPS comerciais. E existem varistores e, consequentemente, DPS de diferentes capacidades de supressão. Existe categoria 1, 2, 3, a categoria 1 é o que aguenta mais energia, são aqueles que devem ser colocados na entrada da edificação. Categoria 2, 3 são aqueles que já vão protegendo contra surtos de menor energia, mas eles são mais rápidos. Então, o ideal é que se use DPS próprios de painéis, tá? Aí, entrando no Google, vocês vão DPS, vocês vão descobrir fabricantes e os dispositivos próprios para painéis, ok? E junto com esses próprios painéis, que eles aguentam mais energia, mais potência, mas que tem uma tensão residual mais alta, justamente por lidarem com correntes maiores. Então, junto com esses painéis, lá na sua estação, na sua bancada, você use os protetores de tomada, são DPS que trabalham com tensão residual menor, então estão mais dentro da capacidade, da suportabilidade dos equipamentos, mas tem uma capacidade menor de corrente. Capacidade menor de corrente, para quem não sabe, o varistor é classificado pelo surto de corrente, esses de categoria 2, 3, 4, surto, típicos de 8 por 20 microsegundos. São impulsozinhos que sobem de 10 a 90% em 8 microsegundos e tem o tempo de vida médio dele a 50% de corrente, não é tempo de vida médio, mas a duração da corrente desde que ultrapassou 50% da corrente de pico até a volta a esses 50% de 20 microsegundos. Então, vocês podem pensar, por 20 microsegundos é coisa muito rápida. Pois é, mas a maior parte das induções de surtos devido a descargas atmosféricas são rápidas sim, porque é indução. Não vou entrar aqui no mérito do eletromagnetismo, mas são indução. Agora, aquela incidência direta do raio na rede, bom, essa aí já causa um surto praticamente da duração do raio, porque
porque a incidência é direta, não é indução, né? Então, os protetores são os protetores de categoria 1, que são testados, se não me engano, 10 por 350 microsegundos. Então, é um pulso muito maior, mas é tudo na ordem de microsegundos. Nada a ver com os milissegundos de 60 Hz, porque o raio é uma coisa rápida. Ele tem uma potência extrema, mas por ser rápido, enfim. Os protetores trabalham com esses tempos de surtos, ok? Então, o melhor é isso, você ter um protetor no seu painel de disjuntores e outro protetor adequado a nível de tomada lá na sua barrinha de tomadas da estação. Bom, atenção com o comprimento do condutor de aterramento do protetor, já falei por quê, né? Esse condutor comprido aqui faz com que caia uma tensão. Quando vem um surto de corrente, um surto de tensão que se transforma em corrente, ele gera uma tensão que se soma residual e vai entrar entre as portas do seu equipamento. Nesse caso aqui, entre a porta de alimentação e o terra, pode aparecer uma tensão, um surto de tensão acima do que essa porta de alimentação aguenta, ok? Então, cuidado com os comprimentos e largura. Como é que a gente consegue reduzir bastante esse problema das tensões geradas nos cabos de aterramento e outros problemas mais, fazendo o aterramento centralizado na estação, tá? Então, uma coisa é você fazer a proteção distribuída. Eu vou mostrar o exemplo de um e de outro para vocês verem a vantagem, ok? O aterramento centralizado, ele reduz as correntes de modo comum geradas por essas três situações aqui. Pelas induções de ruído, vou mostrar, pelos acoplamentos diretos, pelos múltiplos aterramentos, que você pode ter várias hastes de aterramento, a torre é aterrada, você tem um aterramento perto da sua estação, você tem aterramento do neutro, e isso faz com que, no caso de uma descarga atmosférica, percorra correntes nesses cabos de aterramento e que eventualmente pode passar pela sua estação, induzir, gerar campos magnéticos, induzir ruído e outros problemas mais. Então, o aterramento centralizado reduz o acoplamento direto pelos múltiplos aterramentos e também ajuda a melhorar os efeitos do retorno de RF esqueci de botar aqui, retorno de RF durante a transmissão. Então, vamos ver como é que pode acontecer o mecanismo de geração dessas induções de corrente de modo comum, né? Que podem, no caso, aumentar o ruído na recepção. É o famoso modo comum. Então, por exemplo, você tem uma antena, você mora num prédio, tem uma antena lá em cima, na cobertura, e você mora no andar baixo, então, inevitavelmente, você vai ter um cabo coaxial que vai descer por um prisma pelo lado de fora do prédio e entrar no seu apartamento, na sua estação. Ao longo dos diversos andares, você tem os apartamentos que podem ter dispositivos interferentes. E o que mais tem por aí é dispositivos interferentes gerando os ruídos que a gente ouve, né? E que geram um trabalho tão grande do Grupo de Defesa Espectral e da LAB, que a gente já falou aqui. Então, são os dispositivos de má qualidade, podem ser lâmpadas compactas, LED, fontes chaveadas, controlador de torque de motor, enfim, tudo isso pode gerar interferências na faixa que você está trabalhando, e esses campos geram corrente de modo comum, eles batem na blindagem do seu cabo coaxial, e essa blindagem funciona como uma antena receptora e, evidentemente, vai gerar uma corrente que vai percorrer este cabo coaxial, passar pelo seu equipamento, que está devidamente aterrado, né? Você já aprendeu que tem que aterrar, e essas correntes passam pelo seu equipamento e vão para o terra. Está difícil. Um momentinho só, desculpa.
e dependendo do seu equipamento, se ele é mais cuidadoso ou menos cuidadoso no projeto do seu gabinete, dos seus circuitos internos, você pode ouvir mais ou menos ruído. Vocês estão lembrados que eu falei, tudo que se ouve no receptor ou no transceptor é resultado de uma tensão de modo diferencial que entra aqui na sua porta de RF, no seu condutor. Pois bem, esta corrente de modo comum induz internamente no circuito de modo diferencial, ou seja, no vivo, e pode induzir uma pequena tensão que vai ser, de modo diferencial, que vai ser o ruído que você vai captar, ok? Isso é particularmente importante nas antenas de baixo ruído para recepção. Às vezes você monta uma antena super elaborada de baixo ruído, né, como aquelas do Zé Carlos N1 e N4S, vale a pena ver as palestras do José Carlos, espetaculares, falando sobre as Waller Flag. Então são antenas que captam baixo ruído, mas o nível de sinal delas é muito baixo. Então o nível de sinal no modo diferencial é baixo, de maneira que as induções das correntes de modo comum podem estragar o desempenho dessa antena aqui, ok? Uma coisa importante é que, infelizmente, para esse problema de ruído na recepção, aterramento adequado apenas não basta. O problema é chato, sério, envolve blindagem, envolve uma série de outras questões. Mas o aterramento pode prejudicar. Okay? Retorno de RF durante a transmissão, nós vamos mostrar aqui numa figurinha. Quando você transmite em função da assimetria da antena, você pode induzir corrente pelo lado de fora, corrente de modo comum novamente, e também pode gerar instabilidade durante a transmissão, ok? E essas correntes de modo comum também podem alterar o desempenho da antena, né? Vou mostrar mais adiante. Imagina que você tem um dipolo que tem a polarização horizontal, se você tiver apenas a corrente na antena, né, que é uma corrente estacionária, boa, benéfica. A corrente na antena é uma corrente estacionária, que a gente quer. O que a gente não quer é estacionária dentro da linha de transmissão. Mas então, se tivesse apenas a corrente estacionária na antena, você teria uma polarização horizontal, aquele diagrama de radiação que todo mundo conhece, da dipola, etc. e tal. Mas a partir do momento que você tenha um retorno de RF por motivos que eu vou mostrar mais adiante, aqui você passa a ter uma outra antena vertical que vai mexer na polarização, um ângulo de radiação, diagrama, mexe em tudo, né? Então ele pode alterar o desempenho das antenas. Então, vamos ver aqui o exemplo de uma proteção e aterramento distribuído, que seria vamos dizer, o contraste da proposta que eu coloco aqui, que é a centralizada. Esta proteção é melhor do que nada. O que nós temos aqui como proteção distribuída? Aí você tem aqui o seguinte, poxa, eu vi na palestra lá do Saad, vou botar um protetor aqui na minha porta de RF, vou botar uma proteção aqui bacana na minha porta de entrada. Aliás, a proteção aqui eu só botei de modo comum, entre fase e terra, neutro e terra. Aqui está faltando um varistorzinho de modo diferencial, desculpem aqui o erro. Mas eu botei aqui um protetor na minha porta de alimentação, botei um terra bacana, interligado com o terra do neutro, olha aqui, ó, interligado com o terceiro pino, conforme ele falou, botei bacana, então estou todo protegido, estou com protetor, aterramento, interligação, estou bacana, né? Então, o que acontece nesse caso de topologia distribuída? Se você tiver uma descarga próxima, essa descarga vai induzir na sua antena, estou colocando a dipolo aqui, antena desbalanceada, no seu braço, e vai induzir no vivo também, mas no seu braço ligado à sua blindagem e ao longo da blindagem, tudo isso aqui é uma antena de recepção ou uma linha de transmissão por onde vai passar uma corrente gerada no momento dessa descarga próxima. Essa corrente entrou aqui
pela sua estação. Está vendo o caminho dela aqui? Aí você pensa, poxa, pelo menos não passou pelo meu cabo de alimentação. Passa também pelo seu cabo de alimentação, porque como isso aqui é um surto de alta frequência, existe a capacitância entre primário e secundário na sua fonte de alimentação, que impõe uma impedância baixa e permite que haja também uma corrente passando por dentro do rádio devido a isso aqui. Então esse negócio de passar corrente por dentro da sua estação não é legal não. Se você tem uma torre, a sua torre está aterrada, junto com o seu aterramento local, que também está interligado ao aterramento elétrico do seu neutro, né? E vamos que cai um raio na torre, olha aqui, parte da corrente vai seguir por este aterramento aqui e parte da corrente vai entrar aqui pela sua estação, entendeu? E isso não é bacana. E faça o melhor possível nesse aterramento e nesse aterramento aqui, para que pelo menos a maior parte da corrente flua para o solo já aqui e diminua cada vez mais essa corrente aqui. E esta corrente aqui, como ela é impulsiva, passou por um trecho de aterramento longo, né? Se aterrou esse protetor aqui distante do ponto de aterramento, e eu já falei algumas vezes que quando você tem uma corrente impulsiva passando por aqui, você gera uma diferença de tensão ao longo desse condutor, que é o que eu chamo aqui de tensão F1, que somado à sua tensão residual do protetor de modo comum, vai gerar entre a porta de alimentação e o terra uma tensão que é a soma, tá? VZ, V do varistor, somado a isso aqui, vai entrar entre a alimentação e o terra, que pode ser acima da suportabilidade dele, e aí então pode queimar. Isso no caso de uma descarga direta sobre a torre. Então você botou varistor e ainda assim pode queimar o equipamento, porque incidências diretas de raios são realmente perigosas. Então já coloco aqui que se você tem uma antena, o correto, de acordo com as normas, se você mora no local que pode cair raio, a sua antena está no volume de proteção do sistema de proteção contra descarga atmosférica para raios, ok? Se não tem isso, sabe que pode acontecer, melhor é desligar tudo quando houver ameaça de raio. Mas vamos que você tem uma torre aqui, você não trabalha em HF, você só trabalha em VHF, as suas antenas estão no volume de proteção aqui, está tudo bonitinho, caiu o raio, não pegou com energia suficiente para queimar o seu rádio, mas pode acontecer essa corrente aqui e queimar pela parte de alimentação, ok? Então vamos ver como é que o aterramento centralizado funciona. Olha aqui. Memorizem bem, este é o aterramento, proteção distribuída, essa é a proteção centralizada. Olha só, o que é que fazia a corrente percorrer por dentro da sua estação? É o fato de você entrar com um cabo por um lado da estação, outros cabos por outro lado da estação, e a corrente, de modo comum, percorreu o aterramento de um ponto para outro. Que tal se a gente pegar e jogar todas as entradas no mesmo lado, ok? Então, olha o que acontece. Se cair um raio e induzir uma corrente, aquela corrente que vinha aqui pela antena, cabo coaxial, e vinha para o terra, né? Olha o que vai acontecer. Que bonitinho, viu? Deu trabalho fazer esse negócio aqui, certinho. Isso aí para vocês. Então, vou voltar, vamos ver a setinha de novo. Caiu o raio, olha aqui, a corrente faz este caminho aqui, ó. Parte do surto induzido vem para esse terra, parte vai para esse outro terra aqui, e não entrou na sua estação. A sua estação ficou pendurada, à parte, ok? Flutuando, vamos dizer assim, não é bem flutuando, ela só se comunica com o mundo externo através das suas portas, suas diversas conexões, no mesmo lado. Então, hein? Não, eu vou mostrar aqui que o mundo ideal, não dá para fazer isso, pelo menos
Dá para fazer, eu vou mostrar aqui, pelo menos como eu fiz, ok? Agora, o mundo ideal, se você tiver bala na agulha, dinheiro, você faz. Professor, me escuta. Se eu conectar esse aterramento local ao aterramento da concessionária da entrada da minha casa, eu posso fazer isso também? Não devo? Fora da norma? Se não, você deve, eu acho que eu falei até agora que o seu aterramento da sua estação deve estar, eu vou mostrar, deve estar ligado ao terra de proteção da concessionária. Vou mostrar, não, vou mostrar. Ai, pô, não. Não, ajuda em uma série de situações. Mas eu vou falar mais adiante sobre isso, tá? Porque tem detalhes. Realmente ajuda porque você está eliminando uma porta. Agora, se você tiver a bateria alimentando o teu equipamento e você, ao mesmo tempo que está alimentando o equipamento, você está com o carregador ligado, não adianta. Então você tem que estar com a bateria sozinha, pendurada, sem nenhum. Mesmo o sistema solar, ele é muito grande, tem capacitâncias. No sistema solar, através das capacitâncias, ele fecha muitos circuitos, né, de alta frequência, entende? Então, mesmo com alimentação solar e a bateria permanentemente ligada no carregador, essa é a recomendação. E aí, respondendo ao meu amigo Fred, olha só, Fred, como é que isto é implementado? Tá? Eu botei tudo no mesmo lado. Agora eu vou mostrar aqui para o meu amigo Walter, que isso não é sonho nem utopia. Dá para fazer desta forma que eu estou mostrando aqui. O que é que nós temos aqui? Toda a sua estação, onde você tem o seu transmissor, tem o seu linear, tem controles, por exemplo, controle do seu rotor, chave de antena, seletora de antena, entende? Tem o seu computador aqui para rodar os seus programinhas, ou então seu equipamento é até acionado pelo PC, tem a sua fonte externa, tudo isso aqui alimentado pela sua rede, que está do outro lado. Olha só que bacana. Tem uma tomadinha aqui, mas podia ligar direto aqui, mas não. Eu vou entrar tudo pelo mesmo lado. Então a rede, olha aqui a minha alimentação. Na minha casa eu puxei um circuito dedicado, eu vou mostrar aqui um circuito do relógio, não, do painel, que o relógio está longe, porque a cerca está longe. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é isso, eu tenho exatamente isso aqui. Eu tenho aqui, vamos supor que aqui seja o meu painel de distribuição. Eu peguei um circuito só para a minha estação, que é um cubículo, vou mostrar, uma estaçãozinha pequenininha. E vem aqui com fase, neutro, terra, vai entrar pelo mesmo lado onde eu tenho todas as entradas. Todas essas entradas, elas vão estar protegidas. Para cada entrada e saída ter um protetor adequado. Proteção para alimentação, proteção para cabo coaxial, proteção, enfim. Eu também só tenho alimentação, cabo coaxial. Mas se eu tivesse telefone, internet, ia ter um protetor para cada elemento desse. E esses protetores estão numa chapa metálica. Por quê? Porque o aterramento, porque o ideal é cobre, mas se não der para comprar cobre, o alumínio, eu usei alumínio, né? É o primo pobre na chapa metálica. Por quê? Porque aí as distâncias de aterramento de cada protetor desse são muito pequenas e de baixa impedância. Então não vai gerar tensão de modo comum que vá recair sobre as diferentes portas, entendeu? Então, assim que eu fiz, olha só os cuidados. Porta de entrada e saída é numa placa metálica de aterramento com os protetores de todos os circuitos que entram e saem na estação. Você não vai ligar mais nada aqui. Chegou com o telefone,
ou vai usar ainda a moda antiga, fone PET, por exemplo, vai ligar no seu equipamento, não pode passar com um condutor, um cabo de ligação para uma porta por outro local que não seja isso aqui, porque aí você vai fechar um caminho de modo comum, entendeu? Você vai pegar seu telefone, sua linha telefônica, dar a volta e passar por aqui. Aí você chega, pô, pera lá, o SAD tem esse negócio aí, mas eu tenho uma tomada aqui, pô, na minha estação tem uma tomadinha na parede, que é o que todo mundo tem. Não tem problema, você vai pegar a sua tomada, que vai colher lá fase neutra, terceiro pino, devia ter, né? Fase neutra, terceiro pino, da sua tomada vai passar o mais distante possível da sua bancada, onde você tem a sua estação, vai passar, vai chegar até a tua placa metálica, onde tem um protetor da tomada, e aí daqui vai distribuir pela sua régua de AC, DC, enfim. Não tem problema, tem até a tomadinha, vai dar a volta, de preferência com a distância maior possível. Ok? Então, continuando, os cuidados que eu tomei, nenhuma conexão com os equipamentos da estação passa fora, já falei, da placa de aterramento e proteção. Olha aqui, ó, se eu tenho uma torre, continua havendo necessidade de uma torre bem aterrada, ok? Esta torre bem aterrada está conectado com o aterramento que você conseguir ter local. Se você mora numa casa, conseguir colocar uma haste perto da sua estação é adequado, mas você tem a haste perto da sua estação e tem a torre, você vai vincular fortemente com um cabo bom, grosso, no mínimo, sei lá, tem até norma para isso, acho que no mínimo 25 ou 50, né, 50 milímetros de cobre, e o seu circuito de alimentação fase neutra, ele vem junto com terra de proteção, o PE, o fio verde, vem junto. Esse terra de proteção vai estar vinculado a esse sistema de aterramento, e esta placa vai estar aterrada da forma mais direta, curta possível com esse sistema de aterramento aqui, tá? E esse terra de proteção, aqui eu cometi um engano. O terceiro, o fio verde, ele não vai conectar aqui nesse terra de proteção, ele vem junto com fase neutra, e quando entrar na placa, o fio verde se conecta aqui, tá? Isso aqui foi Vocês veem como é que topologia é cheia de detalhe? Tá? Quem trabalha com isso, eu fiz e agora que eu estou vendo, bom, eu venho com o meu fase neutro, então venho com um fio preto, um fio azul, e venho com o fio verde, o brasileirinho, vem vindo, aí eu vou direto aqui para a minha placa de aterramento, onde eu tenho meu protetor próprio para alimentação, e esta placa sim, ela vai ser conectada da forma mais curta para o terra da sua estação, e é interconectado aos outros terras.